pessoal, a aula de agora, essa aula agora que a gente vai começar agora é a aula sobre meiose, beleza? Meiose. Eu vou tentar colocar uma frescura aqui, vamos lá. Meiose. Vou ver se eu consigo depois na edição colocar alguma coisa aqui, se não aparecer nada. Então vamos lá. Pessoal, a gente viu na aula anterior que as células elas passam por um processo chamado ciclo celular. E esse ciclo celular é formado por um período, né, chamado intérfase, onde a célula está em crescimento, em alta atividade metabólica, e o processo de divisão celular, tá bom? Então a fase de intérfase é dividida em 3 subfases chamadas G1, S e G2, e a mitose, que a gente viu anteriormente, é formada por prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose isso é parecido. O ciclo celular corresponde às mesmas fases da intérfase, né, de G1, S e G2, só que a meiose ela tem duas repetições, ou ela tem duas grandes divisões. Então a gente vai dividir isso de uma forma didática entre meiose 1 e meiose 2. Como é que funciona isso? Meiose 1 vai ter 4 fases, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E meiose 2, continuação, né, sequência, nós temos prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tranquilo? Para complicar um pouquinho mais, porque pouca complicação é bobeira, nós temos dentro da prófase 1 5 subfases. Então olha que legal. Meiose dividida em duas, meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 com 4 fases, meiose 2 com 4 fases. Tranquilo? A primeira fase da meiose 1, a prófase 1, ela tem 5 subfases, tá bom? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá bom? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. 5 subfases, beleza? A gente vai trabalhar cada uma delas, tá bom? Então, vamos pro slide, fechou? Acompanha comigo aí, olha só. A meiose a gente vai chamar ela de divisão reducional. O que é isso, divisão reducional? Ela vai diminuir pela metade o número de cromossomos da célula mãe. E uma coisa que você precisa saber, a gente só vai conseguir fazer meiose em células 2N, porque a gente não tem como dividir pela metade uma célula que já está com metade do número de cromossomos, tá bom? Então a meiose sempre vai acontecer em células diploides, tá tranquilo? Beleza. Então vamos lá, nesse primeiro slide que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, vocês têm assim uma célula 2N, né, uma célula mãe, originando 4 células filhas. São 4 células filhas N, ou seja, uma célula mãe 2N diploide, ela vai formar 4 células filhas haploides, tranquilo? Nesse primeiro slide. Então vamos lá. As etapas da meiose. Primeiramente a intérfase, né, a duplicação do DNA, o crescimento da célula e tal, que vai anteceder a divisão celular. E aí então nós temos a divisão. Nessa divisão vocês estão vendo as etapas aí divididas em divisão reducional, ou meiose 1, e divisão equacional, ou meiose 2, tá bom? Então meiose 1 com prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e a divisão equacional, ou meiose 2 com prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tranquilo? Simples, né? Vamos lá então, vamos começar. Vamos começar com a prófase 1. Os eventos que acontecem na prófase 1 são basicamente os mesmos eventos que acontecem lá na prófase da mitose. Então você tinha aqueles acontecimentos marcantes, né? O desaparecimento da carioteca, né? Você tem os cromossomos desespiralizados, cara, tá difícil. Você tem os... Tô tocando a tela aqui. Você tem os centríolos migrando para as extremidades da célula para poder fazer a divisão e tudo. Acontece basicamente do mesmo jeito. Só que dentro da prófase 1 nós temos na meiose um evento muito importante. Muito importante. Foco no muito. Que é o processo chamado crossing over. Crossing over significa permutação gênica, tá beleza? Troca de genes. Vamos entender isso por partes. Vamos lá. Então a prófase 1 ela é composta por 5 subfases, tá bom? As 5 subfases que você vai ver no slide aí, ó. Então nós temos o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Então o que acontece? Aqueles cromossomos que agora eles estão duplicados, né? Eles começam a se aproximar durante essa fase de leptóteno.
Na fase de zigóteno, eles estão muito próximos, né? E na fase de paquíteno, eles já estão formados com o que nós chamamos de tétrades, ou bivalentes, que são um grupamento com quatro, né? Com quatro perninhas, todas juntas, né? Ou seja, dois cromossomos quase que unidos. Nessa fase de paquíteno, acontece um processo muito legal, que essas tétrades ou bivalentes, elas trocam material genético. Elas se aproximam tanto que as extremidades delas acabam trocando material genético. É que nem tá nessa imagem que eu vou mostrar pra vocês agora, tá vendo? Você tem a aproximação dos cromossomos homólogos duplicados e agora pareados, né, um do lado do outro, e eles se aproximam tanto formando essa tétrade que pequenas regiões dele, geralmente as extremidades da cromátide, elas acabam trocando um cromossomo com o outro. Aí você fala assim, e daí? O que tem isso a ver? Cara, esse processo de trocar um pedacinho com o outro garante variabilidade genética pra gente, cara. Os seres que se reproduzem por reprodução sexuada, onde existe essa troca de gametas, que forma o gameta, eles garantem uma maior diversidade genética, uma maior variabilidade genética. Isso é ótimo para a sobrevivência da espécie. Ótimo para a sobrevivência da espécie, tá bom? Então, ainda falando sobre essas outras fases. Depois dessa fase de paquíteno, onde acontece essa troca, esses cromossomos eles tendem a se distanciar, tá bom? À medida que eles vão se distanciando assim, ó, vão se separando, aquele local onde aconteceu a troca do material genético, ele fica grudado e forma como se fosse uma cicatriz dessa ligação. Então, as tétrades começam a se separar assim e aquela região fica grudadinha, ó, grudadinha. E forma o que nós chamamos de quiasma, que vai aparecer na fase de diplóteno. Quiasma. Esse quiasma ele vai percorrendo a extremidade do cromossomo até chegar na sua extremidade final e se separar, que aí é a fase de diacinese, de separação desses cromossomos. Tranquilo até aí, sossegado? Olha que legal esse exemplo aqui pra gente poder entender isso, a variabilidade genética. Olha que legal esse exemplo aqui pra gente poder entender esse processo de crossing over. Eu peguei aqui, ó, canetas, tá bom? Canetas, fechou, ó, caneta, tal, beleza? Então vamos imaginar que isso aqui, ó, é um cromossomo duplicado, tá? São cromátides irmãs, tá? Cromátides irmãs. E esse aqui, ó, é outro cromossomo duplicado, cromátides irmãs. Então nessa fase de prófase 1, esses cromossomos eles são pareados, eles ficam muito próximos, né? Muito próximos. Chega um momento, naquela fase chamada paquíteno, que eles são tão próximos, mas tão próximos, dá pra ver, ó. Não dá, né? Deu, agora deu. Aqui, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Chega um momento que eles estão tão próximos, que eles acabam trocando trechos, né, do seu material genético um com o outro. Olha que lindo. É a melhor explicação que eu podia fazer. Tá? Essa fase de paquíteno. E aí na fase de diplóteno, eles começam a se separar. Só que quando eles começam a se separar, essa região aqui ainda fica unida. Então eles se separam assim, ó. E eles ficam unidos até que isso aqui se separe totalmente, beleza? Então assim, ó, esse cromossomo saiu carregando um pedaço desse e esse cromossomo aqui saiu carregando um pedaço desse. Isso é muito massa, a variabilidade genética é ótimo, é ótimo. Tranquilo? Acho que faz mais sentido assim, talvez. Então vamos ver, vamos continuar. Então vamos lá, continuando. Então, dentro da meiose 1, passamos pela prófase 1, as 5 fases, né? Cara, eu costumo tentar gravar as iniciais de cada subfase da prófase 1. LEP, ZIG, PAC, DIP, DIA. LEP, ZIG, PAC, DIP, DIA. Eu não sei se isso ajuda vocês, mas a mim tem ajudado para poder lembrar. Porque assim, cara, até é complicado lembrar desses nomes todos, tá bom? Então vamos lá. Meiose 1, prófase 1, acabou. Vamos para metáfase 1. O processo é basicamente o mesmo da mitose, assim como a gente comentou na prófase 1. Nesse momento, os cromossomos estão todos na região central da célula, beleza? Na região equatorial. Eles estão extremamente condensados, é a fase de condensação máxima delas. Os centríolos migraram, né, para as extremidades e a gente já tem o processo de ligação das fibras do fuso aos cromossomos, beleza? Essa é a fase de mitose, ou desculpa, a fase de metáfase 1, beleza? E aí, seguindo, nós temos a fase de anáfase 1, que o processo é igual ao inicial da mitose, tá bom? Então olha só, anáfase 1, como você viu lá na mitose, a anáfase é a separação dos cromossomos homólogos, dos cromossomos emparelhados, beleza? Nesse momento, na anáfase 1 também da meiose, você tem a separação
dos cromossomos homólogos. Cada cromossomo, cada um do parzinho, vai para uma extremidade da célula, fechou? Vai para a extremidade da célula, e aí a gente tem, a partir daí, né, nós temos a partir daí, então, um novo processo de variabilidade genética, tranquilo? Que é a segregação dos homólogos, fechou? E na fase de telófase, um mesmo procedimento que você viu na telófase da mitose. Então você tem a separação total, né? Você tem a formação novamente da carioteca, os cromossomos, agora eu não vou repetir isso não. Eles se descondensam, os cromossomos se descondensam, tá bom? Forma-se novamente a carioteca em volta deles e sofre a citocinese, que é a separação do citoplasma, beleza? Isso fechamos telófase 1. Então meiose 1 morreu. Tranquilo? A gente começa então a meiose 2. Meiose 2. Tá bom? Prófase 2. O que aconteceu na prófase 1? Você tinha o que? A duplicação do centríolo. O centríolo ia migrando para as regiões das extremidades da célula. A carioteca desaparecia. Mesma coisa, não mudou nada, tá bom? A esterilização dos cromossomos, né? E assim vai. Metáfase 2, você tem agora os cromossomos novamente na região equatorial da célula. Só que agora você tem um negócio legal. Esses cromossomos eles não atingem o grau máximo de condensação, como eles fizeram na metáfase 1. Na metáfase 2 eles não atingem esse grau máximo, tá bom? E aí os cromossomos eles ficam associados então às fibras do fuso. As fibras do fuso se ligam a uma região chamada cinetócoro. Se ligam ao meio do cromossomo, tá bom? E aí na anáfase 2 você tem a separação agora das... Você tem a separação agora das cromátides irmãs. Então você tem a separação agora das cromátides irmãs. Se você acompanhar na imagem, você vai ver que agora está se separando as cromátides irmãs. Aí eles vão ser o que? Eles se tornam novamente, em vez de cromossomos duplos, eles passam a ser agora cromossomos simples. E agora vai metade para cada lado. Essa é a anáfase 2. E nós temos novamente a telófase, né? Que é a telófase 2, que agora a formação de novas células, beleza? Você tinha 2 células realizando divisão celular agora, meiose 2, agora você tem uma formação de 4 células. Na telófase 2, então, você tem o encerramento do processo de divisão celular. Você tem novamente a formação da carioteca nas 4 células agora, que você teve 2 células realizando a meiose 2, né? Então agora nós temos um total de 4 células ao final do processo. Reaparece então a carioteca, os cromossomos agora descondensam-se, né? Eles desespiralizam. Desespiralizam, fechou? Tá bom? E você tem agora novamente a divisão citoplasmática, a citocinese, então agora em 2 células sofrendo citocinese para formar 4 células finais. Fechou? Para que serve meiose? Qual é a funcionalidade da meiose? Quais são as vantagens da meiose? Cara, a primeira delas, produzir gametas nos animais e produzir esporos nos vegetais. Gametas nos animais, esporos nos vegetais. Lembrando que a gente está falando de células reprodutivas, células sexuais, o melhor jeito que você achar mais bonito, tá bom? Essas células reprodutivas elas vão garantir também a variabilidade das espécies. Isso é ótimo do ponto de vista evolutivo, tranquilo? Então, bora lá. Abraço!